Boa noite a todos. Vamos neste momento, sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, vamos respirando profundamente, aproveitando este momento que é nosso, de aprendizado, de relaxamento, e vamos com muito carinho cumprimentando o nosso mentor individual, esse querido amigo, este querido irmão que se propôs a nos acompanhar nessa nossa jornada evolutiva. Cumprimentamos a todos os amigos espirituais aqui presentes, que fazem toda a cúpula de proteção desta casa. Cumprimentamos as fraternidades amigas. Com muito carinho nós cumprimentamos a doce Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, que nos recebe amorosamente, nos abraça, nos transmite todo o imenso amor que ela tem por todos nós. E nós pedimos, mãe querida, que estenda o teu manto azul sobre a terra, para que seja recolhido tudo aquilo que está fazendo o ser humano sofrer. E os pedidos e as súplicas desses que tanto sofrem possam ser levados até o teu Filho amado, nosso querido Mestre Jesus, a quem nós nos dirigimos e pedimos, Mestre amado, que olhe por todos nós, como sempre tem feito. E nós te agradecemos por todos os teus ensinamentos, que nós ainda estamos tentando aprender e colocar em prática. E te pedimos, irmão querido, que nos leve até junto do nosso Pai maior, o Pai da vida, esse Deus de infinito amor e bondade. Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por podermos ter vivido mais este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada. Te agradecemos, Pai, pela grande oportunidade da reencarnação e por essa doutrina espírita que tantos ensinamentos nos traz. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo permissão para iniciar o Evangelho da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sou trabalhadora aqui da casa. E nós vamos... Eu fui olhar na lousa achando que o tema estava lá. Neste semestre, a casa decidiu utilizar o livro Ave Luz para que a gente possa trabalhar os temas que são colocados lá. É um livro lindíssimo, um livro escrito pelo João Nunes Maia, através do Espírito de Shaolin. E esse livro, cada capítulo dele trata de um tema em que Jesus conversa com os discípulos sobre esse tema. E o tema de hoje é a justiça. E o ser humano se sente um eterno injustiçado. Ele se acha injustiçado pela família, ele se acha injustiçado pelos amigos, pelo patrão, o patrão pelos empregados, pela justiça do país, pela política, pelos políticos e até por Deus. Quem, quando tem um problema sério de saúde, que perde um emprego e não consegue encontrar outro, pensando assim em todo aquele povo do Rio Grande do Sul, não tem em algum momento pensar, Deus esqueceu de mim, ou Deus esqueceu de nós. E a gente sempre pensa que é uma injustiça muitas das coisas que nos acontecem. E aí, então, a gente vai ver essa injustiça que Judas Tadeu, acha que acontece com ele. Ele era um homem que ele tinha uma dificuldade para entender realmente tudo que Jesus falava, de entender as parábolas de Jesus, ele precisava da colaboração dos colegas para que esses colegas, os outros discípulos, pudessem explicar melhor o que Jesus dizia. E às vezes ele ficava um pouco desanimado com tudo aquilo,
porque ele achava que os outros tinham em abundância o que faltava para ele. Mas ele tinha outras características. Ele era um homem muito grande, ele parecia um gigante, mas ele tinha um coração imenso, muito, muito bondoso. E um dia ele, e isso ele recebe, ele tem como um presente de Deus, né? O porte físico e o coração tão bondoso. E um dia ele pede com humildade a Deus, ele pede com todo o coração, com tudo que ele tem de melhor, para que Deus pudesse dar a ele um pouco mais de inteligência e que ele pudesse ouvir e entender melhor o que Jesus estava passando para ele. Ele pede isso numa noite muito estrelada e ele passa a noite no relento e ele vê o sol nascer muito brilhante e pensa que aquilo também é um aviso para ele de que de que Deus está dando a ele alguma coisa a mais do que ele possa receber. Ele passa um dia assim na natureza, observando toda a natureza, e à noite ele é um dos primeiros a chegar no local onde eles fazem os encontros com Jesus. Eu vou ter que ler para vocês porque realmente é um texto muito lindo que não dá para fazer resumo, tá? Então Jesus pede a João que faça uma prece, João faz a prece, e aí Jesus já olha diretamente para Tadeu no ar de interrogação, né? E aí Tadeu pergunta a ele, estou achando um pouco a luz, não entendi. Como sabes, mestre, por vezes me constranjo, mas gostaria com todo o respeito que te dedico de indagar algo. Mesmo não tendo direito de acusar ninguém, nem intenção de julgar os atos de Deus, queria o teu pronunciamento acerca da justiça, pois em vários momentos parece-me ver o contrário nos fatos diários. Isso ele estava sentindo tanto com ele, como que ele tinha observado durante o dia, por onde ele passou, na natureza e mesmo nas relações com as pessoas. E aí Jesus responde a ele, Tadeu, a lei da justiça é uma realidade nos ajudando a todos. Se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai. Em verdade te digo que nenhum astro desses que embeleza o firmamento desaparece fora da hora, como a queda de uma folha não se dá em momento errado. Tudo, mas tudo se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tio na escrita de Deus. O que percebeste como fenômeno da vida e das coisas, interpretando como injustiça, podemos afirmar ser arrogância, meu filho, que é manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. E aqui então eu paro para fazer uma análise com vocês. Quantos de nós, nesses momentos do que a gente se considera tão injustiçado, não pensa nisso, né? O que a gente está sendo injustiçado, que a gente está, que Deus esqueceu da gente e que a gente não merece aquilo que a gente está recebendo, ou que a gente merece muito mais e Deus está se esquecendo da gente, né? E Jesus continua. Consideramos maravilhosa a criatura amar e, além disso, achamos mais importante ainda a alma que sabe por que está amando. Creio que nenhum dos presentes tem coragem de acusar o Criador pelos distúrbios íntimos de cada um e pelas hecatombes que se processam no panorama do mundo. Esses fatos, dentro e fora de nós, consomem vidas e mais vidas,
fazem jorrar rios de lágrimas e sangue, deixam multidão de viúvas e incontáveis crianças órfãos, que não têm coragem de se acusarem. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, mas a gente traz perfeitamente para os nossos dias, porque quando a gente vê o que está acontecendo em guerras, o que acontece em brigas, em questões policiais, em questões até de discussões de vizinhos, né? A gente está vendo muita gente muito intolerante e as coisas acontecem de uma forma que a gente pergunta: nossa, mas será que essa pessoa merecia isso? Será que não é uma injustiça Deus tirar um pai de família com crianças tão pequenas, o homem trabalhador? Então Jesus está fazendo uma análise há 2000 anos, mas que ela vem perfeitamente para os nossos dias. Além disso, vivem em dúvidas atrozes, dispersando forças do coração e da inteligência em círculo vicioso, sem o devido proveito. Jesus dá uma parada, ele espera que cada um dos discípulos possa pensar sobre aquilo que ele está falando, né? E ele prossegue com dignidade. Eis que, se compreendermos os desígnios do Senhor, se pelo menos atentarmos no porquê das coisas, tudo se aclara. As leis que imperam como justiça somente são vistas com bons olhos quando as analisamos com sabedoria. Do contrário, ficamos nos debatendo no ambiente agressivo da ignorância. Jesus dá uma parada e Tadeu olha para ele com um ar muito interrogativo e fala: então? E ele continua na sua meiguice, tentando fazer a vontade de Tadeu, tentando explicar melhor para Tadeu. Quando somos dotados de força física, Tadeu, que é o caso do Tadeu, né? É justo saber como usar essa força. Juiz só um o é, e a ele, e este ele vamos ver em letra maiúscula, né? Porque é Deus, pertencem todos os direitos de aplicar a lei de reação das ações executadas. Se queres saber, é bom que logo te conscientizes disso. Os meios de ser útil à coletividade e a si mesmo são incontáveis, sem anunciar o dever de ser caridoso, pois Deus está em toda parte. Ele vê antecipadamente o ato benevolente, o gesto que, em primeiro lugar, harmoniza a consciência de quem o pratica, em todos os casos. Então, aqui, ele lembra a Tadeu que não é com a força física que ele vai conseguir as coisas, que ele precisa ser bom, ele precisa ser caridoso, ele precisa ser generoso e fazer aquilo de coração, porque Deus está vendo aquilo antes até de que seja feito. Deus já sabe qual é a intenção que ele traz no coração, como de cada um de nós, né? Nós fazemos as coisas e vamos pensar aqui que cada um de nós faz caridade, faz bondade, estende a mão, que nós não temos dentro de nós lampejos de raiva, de agressão, de injustiça, né? Ele continua: a justiça aplicada pelas mãos humanas, além do escândalo, tem interesse em anunciar uma valentia que está impulsionada pela vaidade. E, para tanto, existem as leis criadas pelo Senhor, que nunca se esquece daquilo que deve ser dado a cada criatura, atirando também como vigilante na defesa daqueles que são realmente inocentes. Então, quer dizer, não é em vão que Deus tenha dado essa força física para Tadeu. Ele tem que usar essa força física para algumas situações, mas nunca pensando numa agressão ao próximo, nunca pensando em ter uma reação a algo que para ele possa ser uma injustiça. Basta
Para os que se reúnem, basta para os que se reúnem em nome de Deus nesta Assembleia confiar na justiça universal e procurar entender a mensagem dos céus que desponta em todos os fatos do mundo íntimo que afloram para cada alma. Se existe cativeiro forçado, prisões infectas e carrascos sem coração, a revolta marca uns e outros, já que são águas da mesma fervura. A observação nos diz que se usa a bigorna de ferro para moldar o ferro com o malho do próprio ferro. Quer dizer, ele quis dizer, né, que essas pessoas que foram parar nessas prisões, nessas masmorras, num lugar tão horrível, que essas pessoas também vieram desses lugares ou tiveram atitudes que mereceram esses lugares, né? E aí ele fala, né? A bigorna de ferro, o malho de ferro para poder moldar o próprio ferro. Quer dizer, o ser humano vai moldar o ser humano. E não é com valentia, não é com força física. E ele continua. Pelo que conhecemos, temos outros caminhos melhores para pregar e executar a justiça, pelo bem do domínio do amor, mais puro. É bom que o diga e que compreendas bem depressa. Não falo para os mortos na carne, e sim para os despertos em espírito e verdade. Quando ele fala para os mortos na carne aqui, ele está se referindo a uma pessoa que ainda não tem essa compreensão de bondade, de amor a Deus, de amor ao próximo. Então, está vivo, mas ao mesmo tempo, de espírito está morto, né? Desculpe, gente. O espírito da verdade. A ninguém julgo, pois não estou aqui para isso. Vim para que conheçais o amor, porque somente ele tem o poder no coração das criaturas de estender a felicidade, para que nenhuma das ovelhas se perca nos labirintos do ódio. Então ele está dizendo que somente o amor vai fazer com que a gente se una, que a gente se junte, que a gente possa se reunir, né? Porque ele está falando não perder nenhuma ovelha. Então quando ele fala de ovelha, ele está falando de cada um de nós, que ele possa ter todos eles dentro da sua bondade e dos desígnios de Deus. Quem se preocupa em demasia com justiça não tem condições para fazer a benevolência. E quando intenta misturar a caridade com ela, né, com a benevolência, ou melhor, com a justiça, a exigência empalidece o amor. Existem aquelas pessoas que sempre se acham extremamente injustiçadas e parece que a única coisa que elas fazem é reclamar da justiça ou tentar procurar a justiça, né? E aí então ela vai perdendo aquilo que pode ser melhor, que é a benevolência. E aí depois ele termina. A cobiça não deixa que repares na carência de muitas qualidades do invejado. Achei isso bem interessante. E queres com isso tirar dele, de quem é invejado, né, o que ele tem para suprir as tuas deficiências. Não é porventura isso a maior injustiça? Eu estou aqui para servir e me empenho com todos os companheiros para que quem quer que seja, e falemos aos ouvidos de quem quer ouvir, para que o amor a Deus sobre todas as coisas seja o primeiro entendimento entre os homens, a fim de que não falte o amor ao próximo. O que nós somos lembrados desse texto maravilhoso, né, dessa conversa de Jesus com Tadeu e com os discípulos, logicamente, mas ele se refere mais a Tadeu, porque foi Tadeu que faz a pergunta para ele, né? Então, primeiro, não façamos justiça com as próprias mãos, porque Deus sabe de todas as coisas e as coisas foram colocadas no nosso caminho para o nosso aprendizado. Elas não foram colocadas
Porque Deus quer se vingar da gente. Deus não é vingativo. Deus é por amor. Ele não quer que ninguém, que a gente se vingue, né? Ele não quer se vingar da gente e nem coloca nada para que nos aconteça de mal. O que nós precisamos lembrar é que justamente a gente reencarna para poder resgatar outros débitos. E aquilo que para nós, neste momento, parece uma injustiça muito grande, se a gente tivesse alguma lembrança de vida passada, a gente veria o seguinte, que a gente já fez muito pior. Que às vezes aquilo que nós estamos passando é uma forma muito branda de tudo aquilo que a gente já fez. Então, o quanto se aprende com cada momento que a gente acha que a gente é injustiçado. Porque vem um sentimento e que a gente fica pensando, por que está me acontecendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Mas a gente dificilmente pensa assim, o que eu tenho que aprender com isso? Não é? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença grave, que é difícil, que passa por momentos, né, até de dúvida se vou viver, como é que vai ser, ou por quem está em volta. Quando a gente tem junto da gente uma pessoa que está com uma doença grave, a gente nunca pensa assim, puxa, eu estou depurando aquilo que eu preciso para a minha evolução. É difícil pensar assim? É muito difícil. É muito difícil. Porque eu tenho uma amiga que diz assim, meu resfriado é muito pior do que o câncer do meu vizinho. Quando ela falou isso, eu falei, que horror. Ela fez assim, meu resfriado eu estou sentindo. Eu não sei o que o meu vizinho está sentindo. Né? Então, nós temos muito disso. Nos falta compaixão. Até para que a gente pense, eu estou passando por isso, mas talvez eu tenha feito muito pior. Então, eu tenho que agradecer para que isso seja uma forma de resgate, de depuração, de elevação espiritual. É difícil, gente? É muito difícil. Né? Porque cada um sabe das suas dores. Cada um sabe daquela questão que foi injustiçada. Cada um sabe, por exemplo, quem trabalhou muito na vida e que na hora de se aposentar descobre que o patrão nunca recolheu o fundo de garantia, que ele não tem nada para receber quando ele deixa de trabalhar. E aí você ouve assim, aí entra na justiça. E a pessoa vai levar 10 anos, às vezes ela tem 10 anos mais de vida para poder receber tudo isso. Então a pessoa fala, eu fui injustiçado, mas quando será que essa pessoa já tirou de outra? Né? Então nesta vida vem para poder passar por esse pedacinho, ter trabalhado, ter feito tanto, para poder resgatar tudo isso. Então, esse texto de Jesus é muito explicativo e muito amoroso, porque em nenhum momento Jesus fala para ele, você não pode usar sua força física para você bater no outro, para você cuidar daquilo que você acha que é injustiça. Não, ele fala com todo carinho. Você, ao invés disso, você vai ser benevolente, você vai ser amoroso, você vai ser caridoso, porque Deus está vendo todos os seus esses momentos que vão fazer com que você se eleve espiritualmente. Jesus não podia falar tudo, né? Aquele povo não tinha, por exemplo, entendimento do que era a reencarnação. A gente só veio saber falar abertamente de reencarnação com Kardec, há 150 anos, 160, né? Acho que já passaram 160 anos. Então, naquele momento, ainda ele não podia dizer tudo, eles não tinham entendimento para isso. Então, ele muito sutilmente vai usando de outros caminhos para mostrar isso para Tadeu, e não só para Tadeu. Ele fala para Tadeu, mas ele está falando com todos os outros discípulos. E em todas as suas falas com o público, ele vai colocando isso de uma forma sutil, mas que as pessoas entendam que não é injustiça, que Deus faz tudo certinho e que a gente tem sim que agradecer pelo aquilo que a gente acha que é injustiça. Né? Um dia a gente vai entender tudo isso. Então, antes que a gente entenda, vamos agradecer a Deus para que um dia a gente possa realmente ter todo esse entendimento. Ok? Muito obrigada, gente.
E assim nós vamos nos recolhendo mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a Deus, aos nossos amigos espirituais, por esta oportunidade. Por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa espírita, de recebermos tanto, de termos uma mão estendida para nos auxiliar sempre. E assim nós vamos agradecendo e vibrando, emitindo as nossas melhores vibrações, pedindo que elas possam ser levadas a todos os locais que aqui forem mencionados, e mais aqueles que a espiritualidade sabe haver necessidade. Vibremos pela paz no nosso planeta, principalmente nos países que estão em guerra, principalmente Israel e Palestina, e vibremos intensamente pelo povo de Gaza, pela Ucrânia, pela Rússia e por tantos outros países que estão em guerra que nós nem sabemos. Vamos vibrar pela paz no Oriente Médio, pelos nossos irmãos na África, pelo nosso Brasil e especialmente pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que ainda tem um longo caminho para se recuperarem. Vibremos por todas as casas de oração que pregam o Evangelho de Jesus, por todos os doentes do corpo e do espírito. Vibremos pelos nossos lares como santuários das almas em esforço de renovação cristã. Vibremos por esta casa que nos acolhe, por todos os trabalhos, todos os trabalhadores, todos os assistidos. Vibremos por aqueles companheiros que não puderam estar aqui hoje. Vibremos pelos nossos familiares, por aquela pessoa que nós sabemos que neste momento necessita de uma vibração especial da nossa parte. E humildemente vamos pedindo uma vibração por nós mesmos, para que nunca nos falte o Evangelho de Jesus e a compreensão dos seus ensinamentos a guiar os nossos caminhos. E assim, agradecidos, nós vamos dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois somente a ti, Senhor, pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos.